Olá, aqui quem fala é a professora sua de física, a professora Sônia. Eu sei que você estava com saudade das aulas, morrendo de saudade da física. Agora você vai matar um pouco da saudade. Vamos lá. Hoje a gente vai ver movimento uniforme. O que é movimento uniforme? Você lembra, né, que a gente está recordando essa aula. Movimento uniforme significa que eu tenho um movimento e algo é uniforme. O que é uniforme? Uniforme significa que alguma coisa ela é igual. O que é igual, então? Igual é quem? A velocidade. A velocidade no movimento uniforme, ela é igual, ou seja, ela é constante, ela não muda, tá? Então, no movimento uniforme, nós temos uma velocidade e essa velocidade, ela é igual. Ou seja, se eu tenho um veículo, um automóvel, esse automóvel, ele percorre uma hora com uma velocidade de 60 quilômetros. 2 horas depois, qual é a velocidade dele? Qual é? 60 quilômetros por hora. 3 horas, adivinha qual é a velocidade dele? Continua sendo 60 quilômetros por hora. Então, a velocidade ao longo do tempo, ela não muda. Por isso que o movimento ele é chamado de uniforme. Prosseguindo, lembrete, você lembra da fórmula da velocidade no movimento uniforme? Lembra? Lembra? Claro que lembra. E se você não lembra agora, você vai relembrar. Por quê? Olha para cá, não pisca, não pisca. Como é que você faz para lembrar a fórmula? Pega lá. Velocidade. Qual foi a velocidade que a gente falou até agora? 60 quilômetros por hora, né? Posso escrever quilômetro assim. Posso escrever quilômetro desse jeito, quilômetros por hora desse jeito? Posso. Essa barrinha significa o quê? Uma divisão. Você sabe disso, você sabe. Assim significa o quê? Divisão, a mesma coisa. Quem é quilômetro aqui, ó? Quem é quilômetro? Quilômetro significa que é um deslocamento. Hora significa o quê? O que significa hora? Tempo. Então, quilômetros por hora você fala que é uma velocidade. Então, velocidade nada mais é do que delta S sobre delta T. Delta S, quilômetros. Delta T, horas. Lembrando que, de acordo com o sistema internacional, qual é a unidade oficial de velocidade? Metros por segundo, tá? Professora, a senhora sempre fala, e se eu quiser converter quilômetros por hora para metros por segundo, como é que eu faço? Como é que eu faço para fazer essa conversão? Lembram? Bora lá. Vou apagar aqui. Eu sei que 1 quilômetro, e você também sabe, eu sei que você sabe, que 1 quilômetro vale quantos metros? Vale quantos metros? Responde aí. 1000. 1000 metros. E uma hora? Em segundos. 3.600 segundos. O que a gente faz agora? Vamos simplificar. Dividir isso aqui por 1000. Dividir isso aqui por 1000. 1000 dividido por 1000 dá quanto? Dá quanto? 1. 1 metro. Vou colocar só metro. 3.600 dividido por 1000. Ah, isso é muito fácil, muito fácil. 3,6. O que apareceu? Aquele bendito 3,6 que eu sempre falo para você em sala de aula. Logo, ó, pagando aqui. O que a professora fala para você em sala de aula? O que eu te falo? Ó, que
Escreva bem grande, quilômetros por hora. Aí vem o tamanho da professora, né? Metros por segundo, ó. Quilômetros por hora é quem? Grande. Metros por segundo é o quê? Pequenininho. Uma coisa grande. Você quer torná-la pequena, o que você faz? Divide. Divide por quem? Por aquele bendito 3,6. Agora, uma coisa pequenininha, você quer transformá-la em grande, o que você faz? Multiplica por 3,6. Então, qual é a minha dica? Que a professora sempre fala para você. Escreva grandão, quilômetros por hora, escreva pequenininho, metros por segundo. Uma coisa grande, para torná-la pequena, o que você vai fazer? Dividir por 3,6. Uma coisa pequena, torná-la grande, o que você vai fazer? Multiplicar por 3,6. Outra dica também que a professora sempre fala, grave 2 números. Ou melhor, 4. (72 quilômetros por hora) 108 quilômetros por hora. 72 quilômetros por hora convertidos para metros por segundo dá 20 metros por segundo. 108 quilômetros por hora convertidos para metros por segundo será quanto? Quanto? Você sabe. 30, né? Eu sei que você respondeu aí, eu sei. 30 metros por segundo. Por que eu estou falando desses 4 números para você? Por quê? Porque há muitos exercícios que cobram esses 4 números aqui. Então já fica fácil, você não vai perder tempo calculando isso aqui. Você já tem memorizado. Então 72 km por hora vale 20 metros por segundo. 108 km por hora fica como? 30 metros por segundo. Ok? Continuando lá. E aí eu coloquei aqui. E como que fica o gráfico, professora? Professora, mas eu odeio gráfico, eu não sei. Você vai saber porque é simples. Qual é a primeira coisa que a professora falou para você quando você vai analisar um gráfico? Quem em função de quem? Primeiramente, a gente vai analisar um gráfico de velocidade em função do tempo. Então, a primeira coisa que eu analiso no gráfico, eu olho quem em função de quem. Nesse caso, é velocidade ao longo do tempo. Se é um movimento uniforme, o que aconteceu com a velocidade? Ela mudou? Não mudou. Qual é a velocidade? 60. Qual a unidade que a gente estabeleceu? Quilômetros por hora. O tempo? Em hora. O que aconteceu com a velocidade quando ela estava no tempo, no decorrente do tempo de 1 hora? 2 horas, 3 horas. O que aconteceu com a velocidade? Ah, professora, é muito simples. Eu sei, a velocidade não mudou. Ou seja, olha, eu tenho uma reta que ela é o quê? Ó. Eu tenho essa reta paralela aqui ao tempo. Ou seja, no tempo de 1 hora, a minha velocidade é de quanto? 60. 2 horas, 60. 3 horas, 60. Esse é o gráfico de quem? De um movimento uniforme para quem? Velocidade em função do tempo, tá? Fácil, né? Muito fácil. Continuando, agora a gente vai falar sobre deslocamento. Professora, mas como que fica o deslocamento? Lembrando, a nossa velocidade era de quanto? 60 km por hora. Ou seja, em 1 hora ele andou 60 km. Professora, em 1 hora ele andou 60 km? Isso eu posso, então, dizer que 60 km em 1 hora e em 2 horas.
mais 60 quilômetros. Ou seja, ele andou em 2 horas quantos quilômetros? Quantos quilômetros? 120 quilômetros. 60 mais 60. Professora, em 3 horas, se em 2 horas ele andou 120 quilômetros, eu vou somar mais 60 quilômetros. Ou seja, em 3 horas ele andou 180 quilômetros. Em 3 horas. O que o aluno geralmente confunde é o quê? É o gráfico da velocidade em função do tempo e com o deslocamento em função do tempo. Como é que fica? Fácil, fácil, fácil. Muito fácil. Extremamente fácil. Ó. S, ou seja, eu tenho que prestar atenção quem em função de quem. Agora o meu gráfico é espaço em função do tempo. Em 1 hora, ele percorreu quantos quilômetros? 60, professora. Marco lá. 60. Pá, pá, pá. 2 horas mais 60, ou seja, ele percorreu 120 quilômetros em 2 horas. 120. Pá, pá, pá. 3 horas. Ele percorreu mais 60 quilômetros, ou seja, 120 mais 60. Quanto que dá? 180. Eu sei que você sabe. Opa, vamos melhorar isso aqui. Olha o meu gráfico. Ah, professora, mas é diferente do gráfico da velocidade. Claro! O meu automóvel, o meu veículo, o meu móvel, ele está em movimento. Em 1 hora, 60 quilômetros, 2 horas, 120 quilômetros, 3 horas, 180 quilômetros. Esse foi o deslocamento do meu móvel em 3 horas. Professora, mas por que eu não posso escrever assim, que o aluno geralmente confunde? Se eu colocar isso aqui, o que isso significa para mim? Esse gráfico é de quem? Para o movimento uniforme. Esse gráfico aqui é da velocidade em função do tempo. Por que não pode ser do espaço? Peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu deixar igual aqui em cima, o S maiúsculo. Por que esse gráfico aqui não pode ser? Por que o gráfico de S em função de T não pode ser desse jeito, professora? Igual da velocidade? Aqui constante? Não. Quando eu analiso o gráfico de S em função de T e eu coloco aqui 60 quilômetros, ó, em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, o que esse gráfico está me dizendo aqui? Que a pessoa não saiu do lugar, que o móvel não saiu do lugar. Ou seja, ele está o quê? Parado. Houve deslocamento? Não. Houve movimento? Não. Então isso aqui, ó, errado. Isso aqui sim, é um gráfico de quem? É um gráfico de S em função de T para quem? Para o movimento uniforme. Perceba que eu tenho uma reta, tá? E por que eu tenho uma reta? Lembrando aí de mais uma fórmula. Lembra? Só sorvete? Lembra? Só sorvete. Só sorvete é uma equação de quê? De primeiro ou de segundo grau? Professora, eu não lembro de só sorvete. Não lembro. Bora lá. Fácil. Continuando. Até agora, qual foi a fórmula que a gente viu?
Ah, professora, a fórmula que a gente viu foi ΔS sobre ΔT. Se eu colocar no meu tempo, quem que é ΔS? O que significa delta na física? Variação. Ah, professora, variação. Então quer dizer que delta é espaço final menos espaço inicial. Tempo final menos, deixa eu colocar só tempo, menos tempo inicial. Vou colocar lá que o meu tempo inicial foi quanto? Foi 0. Alguma coisa menos 0 é quanto? Alguma coisa. Sai isso aqui. Correto? Isso aqui está dividindo, vai para o outro lado o quê? O quê? Multiplicando. V vezes T, S menos S0. Isso aqui está subtraindo, passou o sinal de igual, o que ele vai fazer? Somar. Ó, V vezes T mais S0. Olha quem que tá aqui. Quem que é isso aqui? Quem que é isso aqui? Ó, só sorvete. Só sorvete na equação de primeiro grau. Por isso que aparece aquela reta lá. Entendido, meu aluno?